os salários do primeiro escalão do governo do estado de São Paulo podem ser reajustados em até 50%. O projeto de lei foi aprovado esta semana e depende ainda de uma segunda votação. A medida deve gerar um impacto de R$1,5 bilhão nas contas do governo, como mostra o Giba Bergamin. No meio da sessão, na Assembleia Legislativa da última terça-feira, chamou a atenção um projeto que entrou em regime de urgência. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados, de acordo, meus conselhos contra, aprovado o requerimento de urgência. Apresentado pela própria mesa diretora da Casa, o projeto aumenta em 50% o salário do governador, do vice e dos secretários de Estado. Se aprovada, a medida beneficiará de imediato Tarcísio de Freitas, do Republicanos, já que a alteração valerá para o início do próximo mandato, em 2023. Assim, o salário de Tarcísio seria de R$34 mil. Hoje, o governador Rodrigo Garcia recebe 23 mil. O do vice passaria de quase 22 mil para quase 33 mil. E dos secretários iria dos R$20.700 para mais de R$31 mil. O projeto foi apresentado sem as estimativas de gastos a mais para os cofres do Estado. Mas um outro reflexo será no teto do funcionalismo. Vai provocar um efeito cascata. Isso porque o ganho máximo de um funcionário público estadual não pode ser maior do que o salário do governador. Hoje, após a repercussão sobre o projeto, o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, explicou a estimativa do quanto isso vai custar aos cofres públicos. O valor que está definido lá na Assembleia deve dar um impacto de cerca de R$1,5 bilhão todos os anos na folha de pagamento, porque você tem milhares de servidores que estão aplicando, tendo um desconto no seu salário pela limitação do salário do governador. São Paulo permite dar esse aumento, nós temos recursos em caixa para isso, aumentamos a base no começo do ano da pirâmide, que são os funcionários públicos de carreira, e agora é uma decisão que deve ser avaliada. O último aumento para o primeiro escalão do Estado foi em março de 2019. De lá para cá, a inflação foi de cerca de 25%, segundo o IPCA, metade do índice proposto de reajuste. Com R$1,5 bilhão, o governo do estado conseguiria abrir 15 novos hospitais, como o recém-inaugurado Instituto Perdizes, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O gasto total com a obra e os equipamentos foi de R$92 milhões. A unidade, por exemplo, tem 200 leitos, sendo 80 para pacientes em tratamento contra álcool e drogas e 120 para a retaguarda do complexo do HC. Essa deputada disse que, no fim de outubro, o projeto foi recolocado na pauta. Para ela, o texto beneficia apenas a cúpula do funcionalismo. É difícil explicar para a população, que vem enfrentando uma crise, inflação, que não tem reajuste nos seus salários, uma elevação de 50%. Difícil explicar isso para a população em geral. Me parece justo. E é mais difícil ainda explicar para os próprios funcionários públicos que ganham 1 salário, 2 salários, 3 salários e não tem aumento. Para essa especialista em administração pública, o aumento de 50% causa um desequilíbrio financeiro e afeta diretamente a remuneração de outras carreiras. Isso significa que vai diminuir seu espaço para gastar com o pessoal de outras carreiras. E aí eu coloco professores, aí eu coloco profissionais da saúde, aí eu coloco os profissionais de ponta que fazem atendimento direto à população. Você não pode pensar um reajuste de 50% para um cargo de governador que vai aumentar o teto sem pensar num reajuste num percentual para outras carreiras. Você tem que pensar sua folha de pagamento como um todo. Não há uma data específica para que o projeto seja colocado novamente em pauta na Assembleia Legislativa.